Boa noite. Bom vir à casa do Senhor, né? A palavra de Deus diz: alegrai-vos quando disser vir à casa do meu Pai. Quem está alegre aqui hoje à noite? Amém? Muito bom. Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Isaías. Isaías 14. Não, abre e primeiro em Ezequiel, minto. Ezequiel 28, mas quem abriu já em Isaías 14 já deixa lá marcado. Gostaria que os irmãos curvassem suas cabeças. Hoje eu não posso ficar andando, né? Vamos ver se eu consigo ficar parada. Eu gostaria que os irmãos curvassem suas cabeças. Desde quando nós entramos na casa do Senhor, pela fé, eu creio que todos que estão aqui, por isso que vocês estão aqui, porque vocês creem que há um Deus vivo, que é um Deus que está a todo tempo, em todos os lugares e vários lugares, a qualquer hora, amém? Então Ele se faz presente nessa noite, nosso Deus Todo-Poderoso. E nessa noite nós estamos aqui para ouvi-lo, para nos alimentar, para nos fortalecer da sua palavra, que ela é viva e eficaz, e é uma palavra reveladora para as nossas vidas, e para os dias de hoje, para o mundo de hoje, o qual nós estamos vivendo tempos difíceis. Muita coisa estão acontecendo no mundo que estão nos deixando com a boca aberta, né? Mas são fatos que a palavra de Deus já vem nos revelando. E Deus nos alerta por muitas coisas delas. Amém, Deus. Oh, Pai querido, Senhor. Nessa noite, Pai, como o Senhor já vem ministrando, Senhor, que Tu és estrela que brilha, Senhor. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa estar brilhando em nosso coração. Aonde há lugares ainda em nosso coração que não tem entendimento, que não tem o brilho, que não tem a luz da Tua palavra, Senhor. Que nessa noite a Tua palavra venha ser, Senhor, como um brilho que venha clarear, Senhor, pontos escuros em nossas vidas por falta de conhecimento da Tua verdade, Pai. Que nessa noite, Pai, o Seu brilho, o Seu resplendor venha sobre nós, Pai. Nos fazendo a enxergar, Senhor, a Tua palavra, o propósito que o Senhor tem para nós, Pai. Tudo aquilo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário, Pai. Desde já, Senhor, eu Te agradeço, Pai, pela Tua palavra, Senhor, por o Senhor ministrá-la em minha vida, Pai, na nossa igreja, Pai, por o Senhor ministrá-la para o Seu povo, Senhor, porque aqui é um povo, Senhor, que se chama pelo Teu nome. Há um povo, Senhor, o qual o Senhor escolheu. Há um povo, Senhor, que o Senhor chamou só de seu, Pai querido. Então eu lhe peço nessa noite que o Senhor esteja com Teu Espírito Santo, nos dando sabedoria de discernimento, Pai, da Tua palavra. É o que eu Te peço e Te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, para que serve um espelho na nossa vida? Todo mundo aqui tem espelho, né? Todo mundo acho que gosta, passa horas olhando espelho. Eu já tive muita dificuldade com espelho. Nunca gostei de espelho, porque sou fortinha. O espelho mostra, né, que a gente é fortinho. Tinha dificuldade com foto. E aí eu comecei a trabalhar num salão. Em salão de cabeleireiro tem que ter espelho. Você tem que se ver, não tem outra alternativa. E o espelho serve para quê? Para você fazer o quê nele? Alguém pode responder alguma coisa? Sim. E quando a gente se vê, o que a gente se acha? O que a gente vê diante do espelho? Todo mundo olha para o espelho com o intuito de se arrumar, né? Ninguém olha para o espelho para se descabelar, para borrar o rosto de maquiagem, para desarrumar a roupa. Todo mundo olha para o espelho para se arrumar, para ficar bonito, para se ajeitar. Muitas vezes nós mulheres olhamos para o espelho e a gente dá uma esticadinha aqui assim, né? Nossa, como que seria assim, né? Esse pezinho de galinha. E o espelho, ele nos revela muita coisa. E muitas vezes ele revela coisas que nós também não gostamos. E a palavra de Deus em Ezequiel, o que eu quero ministrar hoje é sobre a criação, sobre
como que Deus nos chamou para ser imagem e semelhança dele, o que nós temos que refletir, e que o mundo está fazendo as pessoas lá fora, e muitas vezes a igreja, a se olhar no espelho e não se ver a imagem e semelhança de Deus. Então eu gostaria que os irmãos abrissem a sua palavra em Ezequiel 28, capítulo 14. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus, e estava no meio das pedras afogueadas, e andava. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Verso 17. Elevou o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, e te pus para que olhasse para ti. Volta lá em Isaías. Como caíste do céu, Isaías capítulo 14, versos 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo foi levado, será ao inferno, ao mais profundo do abismo. Até aí. Aqui a palavra está referindo ao anjo. Deus criou Lúcifer, e a palavra nos mostra que ele era um querubim muito lindo. Era um querubim que podia andar sobre as pedras afogueadas. A palavra de Deus diz que quando ele foi criado, tudo foi feito para ele de uma forma muito bela. Ele era coberto com pedras preciosas. Ele ficava no jardim do Éden, um lugar muito lindo. E ele era o único anjo que podia andar sobre as pedras afogueadas. Ele era o anjo que Deus criou, muito formoso. E um belo dia ele viu a sua imagem refletida. E aquilo corrompeu o coração dele. Ele quis estar acima de Deus. Ele quis estabelecer o seu trono no mais alto. Aquilo, o coração dele se encheu de rebeldia. Foi aonde que começou a queda dele. E Deus nos ensina que Ele não divide o trono dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. Porque não pode no mesmo reino 2 reis governar. E ele estava acima de tudo. E esse anjo quis tomar o lugar. E a palavra de Deus nos mostra que ele foi lançado à terra. Ele foi lançado ao mais profundo do abismo. Porque ele viu o seu resplendor, o seu reflexo. E ele não aceitou mais a posição em que Deus tinha colocado ele. Ele não quis mais ser um anjo ungido para aquele propósito. Ele quis ser mais do que aquilo. E ali começou a queda de Lúcifer. E a palavra de Deus diz que ele foi lançado à terra. E quando ele foi lançado à terra, ele foi reduzido a nada. Ele foi reduzido a cinza, a pó. E daquele anjo belo que ele era, ele se transfigurou. Ele perdeu a sua formosura. Eu estava no meu trabalho meditando nessa palavra, trabalhando lá. De repente o Espírito Santo virou para mim. Eu achei estranho. E eu creio que todo mundo já viu esse filme.
E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração uma palavra que é falada nesse filme. Eu creio que o autor, quando escreveu esse filme, ele teve essa inspiração, mas não de Deus, mas ele teve a inspiração pelo maligno, porque hoje o mundo aí fora, há muitos louvores, há muitas músicas, há muitas composições enganosas, há muitas composições que diminui a mulher, que diminui o homem, que faz apologia à prostituição, à droga, à guerra, a tudo que é de ruim. E essas composições, elas não são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E creio eu que esse filme não foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E Deus começou a me dar um discernimento desse filme. E esse filme, eu quando era criança, eu ouvi essa frase. Muitos que estão aqui também já ouviram e já mostraram para os seus filhos. Eu creio que a criança menorzinha já começou a ver esse filme. Eu estava lá orando em línguas, falando, meditando com o meu Senhor, porque o meu Espírito Santo eu convido ele todo dia para levantar 4 horas da manhã e ir comigo para o trabalho, viu? Eu aconselho vocês, onde vocês for, convida ele que ele vai junto, viu? E de vez em quando eu canso, eu falo, Espírito Santo, me ajuda aqui. E lá ele começou a ministrar no meu coração. De repente eu ouvi aquela frase, espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Eu parei assim e falei, Espírito Santo. De repente o Espírito Santo me mostrou a queda de Lúcifer. Lúcifer, creio que quando ele viu aquele reflexo dele, opa, eu não sou como os anjos qualquer, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, eu sou belo. Por que que ele está acima das mais altas nuvens e eu não? E começou aí. Ele quis ser mais belo do que Deus. Ele quis ser mais do que Deus. E Deus não permitiu isso. E em Gênesis a palavra nos ensina que Deus tirou, quando Deus nos criou, Deus falou, façamos o homem à imagem e semelhança de Deus. Lúcifer não era a imagem e semelhança de Deus. Ele era um anjo muito belo, muito bonito. E a sua beleza, a sua perfeição, ele era perfeito. Não havia defeito nele. E isso corrompeu o coração dele. E isso entrou uma rebelião dentro dele, que ele falou assim, eu não quero mais ficar nessa posição que eu estou, de anjo querubim. Eu quero estabelecer meu trono. Eu quero reinar. E Deus não permitiu. Só que ele não reinou no céu, mas hoje ele reina na terra. Quando ele caiu na terra, como uma estrela que caiu, um anjo que caiu, ele estabeleceu o seu reino aqui na terra. E foi aí quando o Espírito Santo ministrou ao meu coração que esse filme não é um filme bom. Todos que já assistiram esse filme, hoje tem outras formas de ver esse filme. Até inclusive esses dias passou e eu prestei atenção. A princesa, ela é bela, ela é bonita e ela olha para o espelho. E ela tem algo nela que ela quer ser mais bela do que a princesinha, que é para governar, que é aquela que ela vai tentar destruir. E ela se olha na imagem que o espelho mostra para ela que há pessoas mais belas do que ela. E ela não se conforma com isso e ela vai atrás para matar a jovem princesa. Porque ela quer reinar, ela quer ser a mais bela. E hoje Lúcifer está sobre a terra e o reinado dele é aqui. E hoje ele está fazendo isso com muitos jovens, com muitas nações, com muitos reinos, com muitos presidentes, com muitos governantes. Ele soa essa palavra ecoa nos ouvidos da nação, dizendo, espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Porque hoje as pessoas não se incomodam nem um minuto em passar em cima do outro. As modelos hoje, a função dela é ser bela. Hoje o mundo mostra para as jovens que elas têm que ser bela. Elas têm que tirar aqui, pôr ali, esticar aqui, fazer isso, fazer aquilo.
por não conhecer a palavra de Deus, por não saber que Deus nos fez a imagem e semelhança dele, eles procuram, eles estão refletindo, estão olhando num espelho que está distorcendo a beleza de Deus. Porque quando Deus nos criou, Ele tirou de Lúcifer, aquele anjo, algo que era dele, adoração, a perfeição, e nos fez mais do que ele, nos fez imagem e semelhança dele. Então por isso que ele estabeleceu o seu reino na terra e quer destruir tudo que é imagem e semelhança de Deus. Quando alguém olhar para você e dizer que você é feio, isso é mentira, porque você é imagem e semelhança de Deus. Mas você tem que aprender a olhar o espelho de Deus, e o espelho de Deus é a palavra. E há um Espírito Santo de Deus que está sobre nós para nos mostrar, para nos revelar, para nos fazer a refletir a imagem e semelhança de Deus. Não para olhar para um espelho de Satanás e distorcer. Hoje em dia os jovens vai lá, olha no espelho do computador, clica lá, quero saber de sexo, vai lá, clica, sabe de tudo. Tudo de forma errada, tudo estabelecido de forma que não condiz com a palavra de Deus. A menina vai lá, quer pintar o cabelo de tal cor, clica em tal lugar, tem tudo. O homem vai lá, os meninos, começa a puberdade, quer se descobrir, entra num site pornográfico, aprende tudo errado. Começa a olhar os espelhos que o mundo tem mostrado aí fora. E esse não é o espelho de Deus, esse não é o brilho que o Senhor quer que nós refletimos. Porque Ele é belo, Ele é formoso, e Ele nos fez belo e formoso. Mas quando Satanás estabeleceu o seu reino aqui, ele dentro dele, ele sabe qual vai ser o fim dele. Então ele tem posto muitos espelhos no mundo. Tem os governantes que estão destruindo a riqueza da nossa nação, por olhar em espelhos errados, por não conhecer que a palavra de Deus nos diz que Ele nos deu a terra para nós governarmos, dominarmos. Só que eles estão fazendo de forma errada, por não conhecer a verdade do Senhor. E nessa noite Deus quer estabelecer a verdade dele em nosso coração. Ele quer tirar tudo isso que foi rotulado de forma errada, que você conheceu, que não condiz com a verdade do Senhor. Ele estabeleceu o Espírito Santo de Deus para moldar em nós o seu propósito, o seu desejo. Jesus, quando disse aos seus discípulos que Ele iria, mas Ele não ia deixarmos eles a sós, Ele enviaria o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus serve para isso. Por isso que é muito importante nós falarmos em línguas, é muito importante nós conhecermos ao Senhor, porque quanto mais você conhece o teu Pai, mais semelhante a Ele você vai ficar. Porque se você prestar atenção em alguns jeitos que você tem, por você conviver com as pessoas, você acaba fazendo igual. Então quanto mais você conviver com o Espírito Santo de Deus, mais você conviver com Deus, mais você vai ser semelhante a Ele, mais você vai brilhar como Ele brilha, porque Ele fez você e eu a imagem e semelhança dEle. Ele preparou um reino dele, que não vai ter ninguém que vai te caçar lá para te dar uma maçã envenenada, para que você caia. Mas aqui na terra há um rei, que a palavra de Deus já diz que a terra jaz do maligno, e ele está distribuindo maçã para todo lado. Ele está à caça para destruir tudo que é belo, tudo que é perfeito do Senhor. Só que Ele não vai aparecer para você de uma forma feia, Ele vai aparecer de uma forma bela. Então Ele mostra as coisas mais belas para os jovens, para a igreja, para os reinos, para as nações, para os presidentes, para distorcer aquilo que Deus estabeleceu. E nessa noite, quando estava ministrando o louvor, que Ele é a luz, que Ele brilha, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que Ele deseja que o brilho, que a luz entre em nossas vidas, e onde aquilo que está oculto, onde aquilo que está ofuscado, onde aquilo que está escuro ainda na nossa vida, Ele quer fazer com que haja luz, com que haja perfeição.
Ele não quer mais ver a sua igreja estacionada em alguns abismos. Mas Ele quer que haja luz, haja perfeição. Que foi para isso que o seu filho lá na cruz morreu. Para que você seja belo, para que você seja perfeito. Mas uma perfeição que condiz com a verdade do Senhor. Não essas propostas enganosas, mentirosas, que o mundo tem oferecido às nações, aos jovens, à igreja. E nessa noite eu gostaria que os irmãos, quando olhassem no espelho, mas olhassem de uma forma, pensando e querendo refletir e buscando, qual é a imagem do meu Deus? Como eu vou ser, como eu sou refletindo a imagem dele? Você já se perguntou isso? Você já parou para se perguntar se o meu Deus tem cabelo loiro, ou cabelo moreno, ou cabelo ondulado, ou se já está faltando um pouco de cabelo, que tipo de roupa ele gosta de usar, que gesto, que linguagem ele quer que você fala? Se o espelho que você tem se olhado tem te dito, espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Fuja desse reflexo, fuja dessa imagem, porque você tem que refletir o Senhor. Mas se quando você começar a olhar para esse espelho, e ele começar a te mostrar a posição que você está, e você não gostar dessa posição, fuja desse brilho. Porque Lúcifer, quando ele se viu o reflexo dele, ele não quis mais aquela posição. Ele não quis mais ser um anjo, ele quis ser mais do que isso. E muitas vezes dentro da igreja, o inimigo tem mostrado teu reflexo, tem mostrado algo para você, que você deve pensar, não, eu poderia estar ali porque eu faço melhor. Eu poderia estar ali porque já é tempo de eu estar ali. Então nessa noite, o Espírito Santo quer que você entenda que há tempo para tudo. E a posição na qual você se encontra agora não é melhor, nem maior, nem menor do que a de qualquer um. Porque você é a imagem e semelhança do Altíssimo. Lúcifer não foi a imagem e semelhança do Altíssimo. Ele foi muito belo, mas ele não foi. Mas você é a imagem e semelhança do Altíssimo. Você é belo, você é perfeito. Quando você olhar no espelho, aprenda a ser semelhante a Ele. Peça ao Espírito Santo te moldar como Ele deseja. Peça ao Espírito Santo para tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Peça ao Espírito Santo para te abrir os olhos, para que você possa ver a sua imagem como ela é perfeita. Eu não sei de que forma algumas áreas da sua vida você tem se enxergado no espelho, porque o espelho ele serve para muita coisa, mas muitas vezes o espelho nos engana. Uma pessoa, quando ela está com anorexia, ela sempre se olha no espelho e ela se vê gorda. Ela está um palito, mas ela se vê gorda, 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 gorda. Então, quando você olhar no espelho, se você começar a ver algo que não condiz com a verdade, rejeita essa imagem. Quando o espelho começar a te dar propostas enganosas, rejeita essa imagem, porque ele nunca vai mostrar para você o seu tombo. Ele sempre vai mostrar as propostas, mas ele nunca vai mostrar as consequências. Agora o espelho de Deus, que é o Espírito Santo, que é a palavra de Deus, ela sempre vai te mostrar que caminho você deve trilhar. O Espírito Santo vai te pegar pela mão e vai te conduzir para que você não caia. Mas se caso algumas áreas da sua vida você tem caído, peça a Ele, estenda a mão para Ele, que Ele vai te levantar nessa noite. Examina o seu espelho dentro de si. Nessa noite peça a Ele para te conduzir. Peça a Ele para brilhar o seu caminho, para que você possa ver, para que você não venha mais ser enganado, para que você não venha mais ser traído pela sua própria imagem. Nossa imagem muitas vezes nos engana. E há um Espírito Santo que é um Espírito da verdade, da sabedoria, do conhecimento.
A palavra de Deus diz que lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho.